Olá, leitor do Bocão News. Estamos aqui na redação do Bocão News para mais uma série de entrevistas, desta vez com candidatos à presidência da Seccional Baiana da Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso primeiro entrevistado é o atual presidente Luiz Viana Queiroz. No dia 25 de novembro, 4 candidatos, entre eles Luiz Viana, e mais 3, o advogado José Neres, o advogado Carlos Rates e o advogado Fabiano Mota, disputam a presidência da Seccional Baiana. Tudo bem, candidato? Tudo bem, Rodrigo. Uma alegria estar aqui com você. Muito bom. Quais são, candidato, as principais propostas do senhor para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil? Bom, nós temos muitas propostas. Essa campanha, essa eleição, eu acho que deve ser marcada, sobretudo, pela discussão das propostas. Creio que vai ser um momento muito interessante para a classe fazer uma escolha. Nós temos 4 chapas com grandes candidatos. Os colegas que se candidataram são todos homens respeitáveis. E eu acho que a discussão vai ser uma discussão muito importante. É muito bom estar aqui com você para poder trazer para o pessoal que está nos assistindo as nossas propostas. Eu tenho um conjunto de propostas. Eu gostaria de tentar organizá-las em alguns grupos. Primeiro, e mais importante proposta, é a defesa das prerrogativas dos advogados. Nós conseguimos, nesse período de quase 3 anos, fazer um grande enfrentamento na defesa das prerrogativas dos advogados. O que é que nós fizemos? Ampliamos a Comissão de Defesa de Prerrogativas, levamos a comissão para o interior e para a capital, demos efetividade a um plantão. Hoje nós temos um plantão todos os dias no Fórum Rui Barbosa e um telefone celular 24 horas para atender colegas, como tem acontecido ao longo dos fins de semana, nos feriados, ao longo das noites. E nós constituímos uma Procuradoria de Defesa de Prerrogativas, que é uma grande inovação. Nós profissionalizamos a defesa das prerrogativas. Então hoje nós temos alguns colegas, especificamente 3 na capital, que são contratados pela OAB para a defesa das prerrogativas. Isso fez com que a gente tivesse uma série de sucessos. Foram vários habeas corpus impetrados para trancar ações penais contra colegas advogados. Foram várias decisões judiciais e administrativas. Por exemplo, nós conseguimos, no Supremo Tribunal Federal, barrar a implantação do turno único de trabalho que o Tribunal de Justiça tinha aprovado. Nós, por exemplo, conseguimos, no Tribunal de Justiça, o primeiro mandado de segurança coletivo da advocacia baiana para determinar ao presidente que suspendesse os prazos dos colegas advogados no período das greves dos serventuários. E nós fomos inúmeras vezes ao Conselho Nacional de Justiça. Tivemos algumas vitórias importantíssimas. Eu destacaria apenas 2, por exemplo. Nós conseguimos reverter a exigência do Tribunal de Justiça de solicitação de sustentação oral no tribunal 5 dias antes da sessão, o que estava gerando um transtorno enorme, sobretudo para os colegas do interior que viajavam para a capital. E nós também conseguimos agora, recentemente, barrar a transferência de várias comuns do Fórum Rui Barbosa para o Fórum Regional do Imbuí, que deve ser um fórum apenas para os juizados. Isso tudo graças à estruturação de uma Procuradoria de Defesa de Prerrogativas. O que é que a gente quer fazer? A gente acha que fez muito, mas nós vamos fazer muito mais. Nós vamos continuar a estruturação e a profissionalização da Procuradoria de Defesa de Prerrogativas e eu quero regionalizar a Procuradoria de Defesa de Prerrogativas para o interior, para que ela esteja mais perto dos colegas do interior que têm dificuldades e têm violadas as suas prerrogativas. Por outro lado, nós vamos ampliar o sistema de defesa de prerrogativas, fazendo um aplicativo para o celular de cada um dos advogados, onde a gente vai ter um plantão de prerrogativas no próprio smartphone, no próprio celular. No momento que acontecer qualquer tipo de violação de prerrogativas, o primeiro a fazer a defesa deve ser o colega advogado, a advogada, e por isso nós vamos ter um aplicativo onde ele vai poder se comunicar diretamente com a OAB e nós vamos encaminhar as representações e as reclamações pertinentes à defesa de prerrogativas. E nós queremos, por outro lado, incentivar, através da manutenção de uma grande campanha de defesa de prerrogativas que nós lançamos no primeiro ano da nossa gestão, nós queremos incentivar os colegas a esse sistema de prerrogativas. A defesa é feita primeiro pelo colega,
depois pela Comissão de Defesa de Prerrogativas e depois pela Procuradoria de Defesa de Prerrogativas. Então, eu diria que a primeira prioridade é a defesa de prerrogativas. A segunda prioridade é levar a OAB mais perto dos advogados, seja dos advogados do interior, seja dos advogados da capital, fazendo com que continuem os serviços que nós estamos oferecendo aos colegas. Por exemplo, nós estamos em fase final de informatização de toda a administração da OAB. Hoje os colegas podem retirar certidões através do sistema online. Nós esperamos que, em curto período de tempo, nós possamos ter todos os serviços da OAB online, ou seja, que nós tenhamos uma melhor oferta de serviços através desse sistema informatizado. Então, nós vamos concluir a informatização da OAB, mantendo a prestação de serviços. Vamos manter e ampliar os cursos da Escola Superior de Advocacia. Então, por exemplo, nós estamos em reta final para a implantação de uma escola de informática, que na verdade é um departamento dentro da Escola Superior de Advocacia, da ESA. Nós vamos fazer um centro de inclusão digital. Ou seja, todos os colegas que tenham dificuldade para lidar com o processo judicial eletrônico terão oportunidades perto deles, perto de onde trabalham, vão ter a oportunidade de participar de cursos de inclusão digital. Então, aproximar a Escola Superior de Advocacia dos advogados da capital e do interior, inclusive com a ampliação das pós-graduações. Nós fizemos algumas parcerias e teremos pós-graduação na Escola Superior de Advocacia para estar mais perto do colega advogado e advogada. E vamos ampliar o serviço que a OAB oferece aos colegas daquele escritório virtual, que na verdade a OAB já oferece no CAD, no Centro de Atendimento do Advogado, no Fórum Rui Barbosa. A OAB já oferece escritórios, gabinetes, computadores para que os colegas possam atender seus clientes e possam peticionar. Ou seja, nós vamos fazer com que a OAB esteja cada vez mais perto do colega advogado. Gostaria de destacar também a terceira prioridade da gente, que é o enfrentamento da crise do Judiciário Estadual da Bahia. Essa é uma crise muito significativa, eu tenho falado disso ao longo desses quase 3 anos da nossa gestão, e é preciso avançar em relação ao enfrentamento da crise do Judiciário. Como? Em primeiro lugar, nós estamos propondo a criação de um observatório do Judiciário na Bahia. O que é isso, um observatório? Nós vamos ter um núcleo coletando informações, produzindo avaliações e sugerindo soluções dos diversos problemas que o Judiciário baiano tem. Vamos fazer isso na capital e vamos fazer isso em todas as subseções. Um observatório do Judiciário. Em segundo lugar, nós estamos propondo aos 3 poderes da Bahia, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa, que seja constituído um fórum de enfrentamento da crise do Judiciário Estadual. Porque o que nós percebemos é que essa crise é tão grande, tão profunda, que deixou de ser um problema apenas dos magistrados e dos advogados. Se tornou uma questão de Estado, se tornou um problema da cidadania. Quem mais sofre são os cidadãos, as cidadãs e, sobretudo, os mais carentes, que mais precisam do judiciário. Então, a ideia é aprofundar esse enfrentamento que a gente tem feito através do Observatório do Judiciário, através dessa sugestão de criação de um fórum no Estado da Bahia, com os 3 poderes, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, os serventuários e os advogados. E, por outro lado, é preciso efetivamente conseguir do Conselho Nacional de Justiça, mas com o protagonismo do Tribunal de Justiça, é preciso conseguir um plano de reestruturação sustentável do Judiciário baiano. Eu já tive a oportunidade de levar essa sugestão para o presidente do Supremo Tribunal Federal e para a corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Então, em síntese, essas são algumas das prioridades. Não queria perder a oportunidade de dizer, certamente nós estaremos chegando aos colegas do interior, nós fomos a gestão que mais priorizou o interior do Estado. Todos sabem disso. Nós colocamos o colega advogado e advogada do interior no centro das preocupações da OAB da Bahia. Fizemos o maior programa e plano de aquisição, construções e reformas de sedes para as subseções. Nós vamos continuar com esse plano, vamos continuar aparelhando as salas dos advogados
e vamos levar cada vez mais a OAB perto da advocacia do interior. Candidato, a gente vai entrar nessa questão novamente da OAB no interior, mas eu queria fazer uma pergunta que é sobre a eleição anterior. Na eleição anterior, o senhor deixou o grupo do então presidente Saul Quadros para se tornar oposição. Na época, o senhor usou como justificativa para deixar o grupo o fato de ser contra o continuismo. O senhor não acha que a sua reeleição significa o continuismo do seu grupo? Essa é uma boa pergunta, Rodrigo. Me permite fazer uma boa colocação para os colegas. Eu fui candidato e sou candidato hoje, porque eu fui chamado por um grupo muito grande de colegas, não apenas do meu grupo, mas inúmeros colegas advogados e advogadas, para fazer mudanças na OAB da Bahia. E mudanças profundas exigem tempo. Na verdade, eu estou candidato novamente para que essas mudanças não se percam, para que a gente não tenha retrocesso, para que a gente avance, para que a gente que fez muito possa fazer muito mais. Portanto, respondendo à sua pergunta, isso é uma coisa muito importante, dizer aos colegas que estão nos assistindo que as mudanças começaram há 3 anos, quando a gente entrou na OAB, mas elas precisam ser aprofundadas e não podem dar para trás. Eu sou candidato a presidente da OAB para que a gente avance mais ainda. Uhum. A implantação do piso salarial é uma reivindicação antiga dos advogados. Uma de suas propostas hoje é criar um anteprojeto, né, de piso e lutar pela implantação dele na Assembleia Legislativa da Bahia. Por que essa proposta não foi implantada durante o seu mandato, durante esses 3 anos que o senhor teve como presidente? Essa é outra boa pergunta que você me faz, Rodrigo. É que o tempo da democracia não é o tempo do autoritarismo. Nós levamos quase 1 ano e meio discutindo com a classe, fazendo audiências públicas na capital e no interior para encontrar um piso, para encontrar um valor de referência, e chegamos graças à liderança do Conselho Consultivo de Jovens Advogados. Porque, diferentemente de outras gestões, o piso salarial nunca foi pautado, o piso salarial nunca foi discutido. E na nossa gestão não apenas foi pautado e discutido no Conselho Seccional, nós abrimos a discussão através de audiências públicas com todos os colegas advogados, com todos que quiseram participar. Aqueles que não quiseram participar, que agora estão esperneando e reclamando, perderam a oportunidade de vir construir conosco. Nós abrimos a discussão e chegamos a R$ 3.500 como um valor de referência. E por que a OAB não aprovou o piso salarial? Por uma questão legal. Isso é importante informar aos colegas advogados. O Estatuto da OAB traz uma única regra sobre o advogado empregado, sobre a remuneração, dizendo que o piso salarial será fixado em sentença normativa ou acordo coletivo de trabalho. Para isso, é preciso ter sindicato de empregados, sindicato de empregadores. Não existe na Bahia. E a OAB da Bahia não tem competência legislativa para impor um piso salarial. Qual é a alternativa? Não sendo possível fazer uma sentença normativa ou um acordo coletivo de trabalho. A alternativa é encaminhar o governador do Estado para o governador do Estado, com a sua competência privativa da iniciativa legislativa, encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Então, lhe respondendo, nós fizemos o que era possível fazer, abrir a discussão, e o tempo democrático é um tempo demorado mesmo. Você tem que chamar as pessoas, conversar, construir. E essa construção permitiu que a gente chegasse no final do semestre passado a esse número de R$ 3.500 como um valor de referência. Agora a gente vai avançar. Vamos encaminhar ao governador do Estado um anteprojeto, esperando sensibilizá-lo para que ele encaminhe à Assembleia Legislativa, para que isso se torne efetivamente uma lei, para que se torne um piso salarial da lei, legal. Uhum. Candidato, muito se fala sobre plano de carreira nos escritórios de advocacia. Qual é a sua opinião sobre isso? Os escritórios devem ter plano de carreira? A OAB deve interferir nesse processo? O que é que o senhor pensa sobre isso? Isso é uma pergunta muito legal que você me faz, Rodrigo, porque as pessoas precisam ter noção dos limites da lei, daquilo que a gente da OAB da Bahia está limitado pela lei e daquilo que é um posicionamento político. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o Estatuto da OAB trata os escritórios de advocacia estabelecendo que é facultativo, que é uma opção, a constituição de sociedades de advogados. Uma vez constituída a sociedade de advogados, com base no princípio da liberdade contratual, e os advogados podem constituir sociedades da maneira que melhor lhes aprouver, uma vez constituído as sociedades, se essas sociedades tiverem empregados, a relação for de emprego,
foi aquilo que eu mencionei há pouco. O Estatuto diz que o piso salarial deverá ser fixado por acordo coletivo ou sentença normativa, e a gente quer fixar através de uma lei estadual, porque não temos sindicato de empregadores e de empregados na Bahia. Então, o que diz o Estatuto da OAB? É possível ter advogado empregado. Então, uma sociedade de advogados se constitui, pode ter advogados empregados? Pode. E vai ser regido pela CLT. Se vai ter plano de carreira, se vai ter plano de cargos e salários, isso é uma coisa que diz respeito a cada sociedade. O que nos cabe, o que a gente está propondo, é que a gente da OAB possa efetivamente começar a discutir com os colegas através de uma nova comissão, que eu estou propondo a criação, que é a Comissão de Honorários Advocatícios, que não existe ainda. Vamos constituir uma comissão de honorários para discutir com a advocacia privada e com a advocacia pública, primeiro os honorários de sucumbência e os honorários contratuais, mas também, isso é muito importante, para fiscalizar contra o aviltamento da remuneração, sobretudo dos jovens colegas advogados, que fazem audiências, que fazem diligências, que fazem pauta, que têm sido muito mal remunerados. A ideia é que a gente possa ter um organismo dentro da OAB, que é essa comissão de honorários que eu estou propondo, para fiscalizar a remuneração de todos os colegas advogados. E também a constituição de uma nova comissão, a comissão do advogado associado. Isso é muito importante. Nós temos várias formas como o advogado pode atuar. Ele pode atuar sozinho, e é um número muito grande de advogados e advogadas na Bahia que advogam sozinhos, são os advogados unipessoais. Nós apoiamos a aprovação no Congresso Nacional de uma lei para regulamentar a sociedade unipessoal de advogados. Hoje não é possível, mas eu tenho a firme esperança que a gente consiga sensibilizar o Congresso Nacional para ter uma sociedade unipessoal. Então, os advogados e advogadas podem ser sozinhos, advogando sozinhos. Basicamente, vão ser remunerados por honorários contratuais e honorários de sucumbência. A nossa ideia é que, profissionalizando ainda mais a Procuradoria de Defesa de Prerrogativas, com uma comissão de honorários, a gente possa estar mais perto desses colegas, discutindo, sobretudo, os honorários de sucumbência, quando o judiciário fixa indevidamente. É o que a gente chama honorários dignos. Queremos defender honorários dignos. Mas, além disso, os colegas podem ser advogados empregados. Eu já expliquei, pode ter um salário. Os advogados também podem ser associados. O que é o advogado associado e por que a gente quer criar uma comissão do advogado associado? Quando você tem um escritório de advocacia que é estruturado em sociedade, ele tem sócios. Sócios de serviço ou sócios patrimoniais. Além dos sócios, o Estatuto da OAB admite a possibilidade de ter advogados associados, que não são nem sócios, nem empregados. Eles não têm vínculo empregatício, tem uma associação e o Estatuto da OAB obriga que os associados tenham contratos registrados na OAB. Pois muito bem, o que nós estamos propondo é que nós vamos criar uma comissão do advogado associado, primeiro para esclarecer, porque, por incrível que pareça, muitos colegas ainda não sabem os seus direitos como advogado associado. Esclarecer, por exemplo, que pelo regulamento da OAB, qualquer advogado associado, ele se caracteriza, primeiro, por não ser empregado. Se for empregado, ele não é associado. E segundo, por ter participação no resultado. E qual participação? Que percentual do resultado da lucratividade daquele escritório de advocacia, daquela sociedade? Isso a OAB não define. Isso cabe a cada escritório e cada associado definir. O que nós queremos é ter uma comissão de associados que possa esclarecer e atuar fiscalizando quando esses contratos de associação ou não tenham a participação ou a participação no resultado seja ínfima, o que seria uma distorção da realidade, porque, na verdade, poderia haver um outro tipo de relacionamento. Então, respondendo a você, em relação ao plano de carreira, né, no plano de carreira de cada escritório de advocacia, depende do tipo de sociedade, depende do tipo de associação, depende do tipo de advogado. Uhum. Candidato, o senhor tem dito que advogar na Bahia é um inferno. Um dos seus adversários chegou a dizer que essa declaração ela desanima os jovens advogados. O senhor concorda com isso? Em primeiro lugar, eu penso que é uma constatação de todos. Ou seja, todos os advogados, como eu, que estão com a barriga no balcão, sabem que advogar no judiciário estadual na Bahia é um inferno. Porque nós somos mal atendidos, porque não funciona, porque os juízes se trancam nas suas salas e não nos recebem, porque há uma ineficiência generalizada.
Vou dar um número que é impressionante, Rodrigo. O Conselho Nacional de Justiça publicou Justiça em Números o ano passado. Na Bahia, no primeiro grau do Judiciário Estadual, tinha um pouco mais de 1.600.000 processos. Foram decididos nem 15%, ou seja, mais de 85% dos processos no primeiro grau não foram decididos. Por isso é um inferno, porque não funciona bem e nós não somos tratados adequadamente. Eu tenho a impressão que aí é uma convicção pessoal e política. Eu não tenho medo da verdade. Eu acho que é muito importante que a gente revele a verdade. Então, dizer aos colegas, e sobretudo aos colegas mais novos, que advogar no Judiciário Estadual na Bahia é um inferno, é prepará-los psicologicamente, dar-lhes força para enfrentar uma situação difícil. Mas eu sou um homem de muita esperança, sabe, Rodrigo? Eu sou, por natureza, um otimista. Eu acho que o enfrentamento que nós estamos fazendo na OAB, com o apoio da grande maioria da advocacia baiana, é um enfrentamento para resolver essa questão. É um enfrentamento para dizer, olha, está um inferno e nós não aceitamos. Nós queremos mudar isso. Então, ao contrário do que outras pessoas possam pensar, afirmar as dificuldades, identificar as dificuldades, é o primeiro passo para enfrentá-las adequadamente e resolvê-las. Em relação ao judiciário, por exemplo, como eu já disse antes, nós oferecemos ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça uma sugestão de fazer um plano de reestruturação sustentável do Judiciário da Bahia, para que daqui a 1 ano, para que daqui a 2 anos, para que daqui a 3 anos, não seja mais esse inferno que a gente vive. Ainda nesse contexto de os advogados iniciantes ficarem desmotivados, muito tem se falado que os professores têm notado que os alunos não estão interessados na advocacia privada, estão cada vez mais interessados em concurso público. O que é que a OAB pode e deve fazer para reverter essa lógica? Nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, revelar as dificuldades e dizer que é possível enfrentá-la. Primeira coisa é isso. Eu, ao contrário do que outros possam pensar, não acredito que revelar a verdade às pessoas as desmotiva. Ao contrário, oferece chance para encontrar um caminho para enfrentar as suas dificuldades. Em relação especificamente a isso que você perguntou, que é uma constatação, muitos dos colegas jovens advogados estão desanimados porque o judiciário baiano está funcionando muito mal. Eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, tem outras alternativas. Aquele que percebe que aquele não é o lugar que ele tem talento, ou se adequa, ou efetivamente não pode gostar de trabalhar num lugar que não lhe atende bem, é possível encontrar outras alternativas, indo para a Justiça do Trabalho, indo para a Justiça Federal, indo para a Justiça Eleitoral, por exemplo. Mas ainda na Justiça Estadual é possível fazer um trabalho que não seja tão desgastante. Os juizados ainda têm muito o que fazer, mas com a centralização dos juizados no Fórum do Imbuí, aqui na capital, por exemplo, os juizados estão melhorando. O sistema do processo eletrônico do juizado está funcionando melhor. Ou seja, no momento em que a gente percebe a situação em dificuldade, a gente ao mesmo tempo oferece aos colegas algumas alternativas. Eu queria pedir a licença a você, Rodrigo, para aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: eu penso que nós vivemos um momento de grande dificuldade no Brasil, que envolve todas as profissões. Nós estamos numa crise econômica séria, numa crise política séria e numa crise ética gigantesca. Isso atinge a todos nós brasileiros em qualquer das profissões e atinge também os advogados. O que fazer com isso? Eu acho que é preciso ter, primeiro, a identificação de que nós estamos vivendo dificuldades e problemas, mas eu vou usar uma frase que é muito comum, é um senso comum. As crises geram oportunidades. Então, eu tenho dito isso e repetido aos colegas mais jovens que eu, que eles têm mais condições de enfrentar as oportunidades, de capturar as oportunidades, do que eu. Por quê? Porque é como se fosse assim, você está voando num céu, num avião cheio de nuvens. Foi o que aconteceu comigo essa semana, eu não consegui pousar em Vitória da Conquista. O avião saiu de Salvador, sobrevoou Conquista, era um tapete de nuvens. E não abriu nenhuma janela, que é o que dizem os pilotos, né? Não abriu nenhuma janela para ele mergulhar. Essa é uma boa imagem. Eu acho que nós temos que estar preparados para, nesse mar de dificuldades, nesse céu nebuloso,
Quando abrir uma janela, a gente mergulhar. Para isso acontecer, é preciso ter plasticidade e adaptabilidade. O que é que isso significa? Significa que é preciso estar preparado para, quando a oportunidade aparecer, não perder a oportunidade. Significa que os colegas advogados têm que ter as suas especialidades, mas, por outro lado, tem que ter adaptabilidade. Aquele que fica super, hiper especializado, se a crise atinge aquele nicho de mercado, ele não tem como se adaptar. Então é preciso ter a especialidade, mas, ao mesmo tempo, ter um conhecimento geral suficiente para capturar oportunidades. E eu acho que que já estou no meio do meu caminho, terei mais dificuldade de me adaptar às novidades, às janelas de oportunidade do que os colegas mais jovens. O que precisa é ter uma boa formação ética e técnica. E nós, da OAB, temos oferecido, através da Escola Superior de Advocacia, inúmeros cursos gratuitos, para que os colegas iniciantes, os jovens colegas advogados e advogadas, possam ter conhecimentos técnicos que estejam preparados para as oportunidades. Por exemplo, deixa eu dar apenas um exemplo. Nós estamos fazendo inúmeros cursos preparatórios para a mediação. Como todos sabem, o novo Código de Processo Civil vai entrar em vigor o ano que vem. Quando entrar em vigor, o novo sistema processual civil exige uma tentativa de conciliação ou mediação. Então, nós estamos fazendo cursos de mediação, preparando mediadores, para que os colegas, a partir do ano que vem, possam fazer mediações privadas. O novo Código de Processo Civil admite mediação judicial, no próprio judiciário, ou mediação extrajudicial. Essa é uma oportunidade. Aqueles que estiverem sintonizados podem perceber que, ao mesmo tempo que esse judiciário que não funciona gera grandes entraves para a solução dos conflitos, nós podemos migrar para soluções pacíficas dos conflitos fora do judiciário, através da mediação, através da arbitragem, através de formas colaborativas de atuação. Isso é uma maneira de se adaptar. Eu, por exemplo, que me formei em 1985, completei agora 30 anos, sou de uma escola da advocacia que se preparou para o contencioso. Hoje é preciso que os colegas mais jovens estejam preparados para o contencioso, sim, mas que, ao mesmo tempo, estejam preparados para formas não contenciosas de solução dos conflitos, seja através da mediação, da arbitragem ou de formas colaborativas de advocacia. Então, é isso. Eu acho que é possível enfrentar a crise. A crise é um momento de oportunidade, mas os colegas têm que estar preparados técnica e eticamente para, no momento da janela, mergulhar e capturar a oportunidade. Candidato, a OAB ainda proíbe a publicidade de serviços advocatícios. Em meio a essa crise a qual o senhor se referiu e também a competitividade que só vem aumentando, não está na hora de repensar isso? Em primeiro lugar, queria lhe dizer o seguinte, a OAB não proíbe publicidade, o que a OAB proíbe é propaganda. São duas coisas diferentes. Parece que é igual, mas não é. E a OAB permite publicidade desde que seja uma publicidade restrita, desde que seja uma publicidade que não ultrapasse determinados limites de superexposição. E por que isso? Isso é uma questão muito importante que você está trazendo, porque em outros lugares do mundo não é assim. E por que aqui é assim? Porque a advocacia é prestação de serviço público não estatal. Então, o nosso estatuto, o estatuto da OAB, é baseado em princípios e valores decorrentes da ideia de que o advogado pode sim ganhar dinheiro, deve ganhar dinheiro, e o dinheiro honesto, mas ele pratica um serviço de utilidade pública. É por isso que não pode ter a mesma competitividade de outras profissões que não são destinadas à justiça. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é possível sim avançar um pouco mais para uma abertura mediana, tranquila, uma abertura que amplie um pouco mais a publicidade, eu continuo achando que não é o momento de abrir para a propaganda, não. Acho que é bom que a advocacia seja contida do ponto de vista econômico e ético, porque essa é uma visão ética da função do advogado. Candidato, a atual presidente da OAB de Camaçari, a advogada Kalinka Castro, afirmou que durante a sua gestão houve retaliações a seus opositores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, não foi apenas a presidente de Camaçari, foi a presidente de Camaçari, o presidente de Jequié e o presidente de Vitória da Conquista, exatamente. Que são 3 dos 5 únicos presidentes que não estão me apoiando. Nós temos 34 presidentes da OAB, 5 não estão me apoiando. 3, esses 3 que eu mencionei, que são colegas que eu respeito,
são colegas que eu admiro pela dedicação que tem a OAB da Bahia durante anos. Os homens de bem e as mulheres de bem também podem se equivocar. Então, a doutora Kalinka, o doutor Agenor, o doutor Gutenberg, são pessoas, repito, que eu admiro, são pessoas de bem, estão redondamente equivocados. Fizeram uma manifestação política absolutamente destituída de embasamento fático. Nós respondemos a isso, não eu, mas os inúmeros outros presidentes que não me apoiaram na última eleição e que agora estão me apoiando e que demonstraram que ao longo de 3 anos não houve, em momento algum, qualquer retaliação. Eu quero aproveitar a sua oportunidade, porque isso diz respeito ao que foi falado. As 34 subseções recebem um repasse mensal de dinheiro da OAB da Bahia, da seccional. Nós, da OAB da Bahia, passamos mensalmente. Quando eu cheguei há 3 anos atrás, não tinha critério objetivo para fazer isso. Quem definia qual era o valor era o presidente da OAB da Bahia, sem nenhum critério objetivo. Era absoluta subjetividade. Pois nós acabamos o apadrinhamento na OAB da Bahia. Nós constituímos um provimento com critérios objetivos. São 2 critérios. Primeiro, nós fixamos faixas de 100 advogados com um valor. À medida que ultrapassa 100, vai a 200, a 300 e assim sucessivamente, você vai aumentando o valor do repasse, que é objetivo. Se tiver 400, advogado já sabe quanto vai receber. Se tiver 1.000, advogado já sabe quanto vai receber. Então é um critério objetivo por faixa de advogados. Ao lado disso, nós estabelecemos um critério variável, que é um percentual, é uma conta matemática, em função do número de adimplentes. Isso quer dizer o quê? Que naquela subseção, quanto mais colegas pagarem anuidade e forem adimplentes, aumenta o percentual de participação. Então ela tem sempre um valor fixo e um valor variável em função do pagamento das anuidades pelos colegas. Isso é o oposto do que foi dito, porque isso é o fim do apadrinhamento, isso é a retirada da subjetividade, isso é o repasse absolutamente equidistante. Nós fizemos colégio de presidentes em Vitória da Conquista, por exemplo. Isso não pode ser considerado uma retaliação ao presidente Gutenberg Macedo, que eu mando um grande abraço. Nós fizemos colégio de presidentes em Conquista. O presidente Gutenberg Macedo fez elogios rasgados à nossa gestão, que constam das atas dos colégios de presidentes. Não teve nenhuma retaliação. O presidente Agenor Júnior de Jequié, que é uma pessoa, repito, que eu admiro, não teve ainda a reforma da sua sede, porque nós fizemos o maior programa de reforma de sedes, reforma, aquisição e construção de sedes da história da OAB da Bahia. Nós construímos 4 sedes novas: Santo Antônio de Jesus, Irecê, Jacobina e Paulo Afonso. Candidato, aproveitando isso, o senhor inaugurou essas sedes. Em Bom Jesus da Lapa foi em julho, em Paulo Afonso foi em agosto, em Jacobina em setembro, só para ficar em 3. Certo. Por que essas inaugurações aconteceram justamente no ano da eleição? Porque nós começamos as obras do ano passado. Porque, mais uma vez, o tempo democrático não é o tempo do autoritarismo. Nós acabamos o autoritarismo na OAB da Bahia. Em 2013, quando nós chegamos, nós nos reunimos com o Colégio de Presidentes, fizemos um diagnóstico. Quem tem sede, quem não tem sede, qual sede precisa de reforma, qual sede precisa ser adquirida. Fizemos um grande diagnóstico. Isso leva tempo. Feito o diagnóstico, nós passamos então a uma segunda etapa, que foi contratar um arquiteto, através de um processo de seleção. Contratamos o arquiteto para que fizesse um projeto padrão de obra das sedes novas e fizesse um projeto para cada sede na sua reforma. Isso foi feito, demorou também. Quando nós viramos 2014, nós começamos a fazer a licitação, que na verdade é uma tomada de preço, porque a gente não precisa fazer licitação, mas eu estabeleci isso como parâmetro. Toda compra, todo serviço que a gente contrata na OAB, a gente recebe mais de uma proposta, no mínimo 3, e nós começamos a fazer a seleção das empresas. No começo eu achei que poderia ser mais barato para a OAB contratar uma empresa só aqui na capital, para que ela fizesse todas as obras. E depois eu concluí que isso ficava mais caro. Nós aí passamos a fazer a seleção das empresas no próprio interior. Isso demanda tempo. E as obras começaram a acontecer, e as obras começaram a ser feitas. Algumas no final do ano passado, outras no começo desse ano. Por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, que é a 5ª obra que a gente está fazendo, está em plena realização da obra. Não é porque a gente está no processo eleitoral que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Isso foi absolutamente natural, fruto de um planejamento. Então eu estava dizendo, toquei nesse assunto, Rodrigo, para dizer
que a reforma da sede de Jequié vai sair. Só que a gente estabeleceu um cronograma enorme de obras e essas obras têm que ir acontecendo. Então, por exemplo, não saiu ainda a reforma da sede de Alagoinhas. Nem por isso a presidente Mariela de Alagoinhas está dizendo que sofreu retaliação. Não saiu a reforma da obra de Feira de Santana. Nem por isso o presidente Feira de Santana está dizendo que foi retaliado. Não saiu ainda a construção da sede de Serrinha. Nem por isso o presidente Serrinha está dizendo que foi retaliado. E não saiu ainda a obra da reforma da sede de Itabuna, porque o alvará não foi liberado. Então a gente tem um cronograma. Então todas essas subseções foram atendidas, serão atendidas, independentemente de política, de politicagem, de período eleitoral. Vai ser feito como deve ser feito, uma administração republicana. Deixa eu aproveitar esse gancho da administração republicana para dizer uma coisa aqui a você que eu acho que é uma coisa importante para dizer. Nós fizemos 4 sedes novas, adquirimos uma, que foi a de Ilhéus, e fizemos a reforma de mais 14. São 19 obras. Em todas tem uma placa de inauguração. Nenhuma delas tem o meu nome. Porque na administração republicana da OAB não importa o nome do presidente, importa o nome da instituição. Candidato, há um movimento que reclama para que o advogado tenha o mesmo direito do juiz e do promotor de portar arma de fogo. Qual a sua opinião sobre isso? O advogado pode ou não, na sua opinião? Neste momento ainda não. Isso depende de uma legislação a partir de um entendimento. Hoje, qualquer cidadão, e portanto também os advogados, podem tirar porte de arma, desde que atendam os requisitos da legislação. Qualquer colega advogado que tiver necessidade da sua proteção pode ter um porte de arma. Eu, por exemplo, nunca tive uma arma, nunca dei um tiro, sou um homem que acredito na paz e na pacificação e acredito que a segurança pública no estado da Bahia precisa melhorar muito. O que a gente precisava é ter uma segurança pública que não levasse a colegas advogados que tivessem a necessidade de ter porte de arma. Mas aqueles que quiserem, podem então, tirar o porte a favor desse de arma. direito? O senhor é a favor desse direito ou contra esse direito de portar? Não, hoje já existe o direito. O direito de porte de arma qualquer cidadão pode ter. Mas não o direito igual ao dos promotores e juízes, né? Mas nós não somos iguais a promotores e juízes, né? Nós somos diferentes, nós temos carreiras diferentes. Aliás, a Bahia, no judiciário, é tão atrasado que a gente da OAB pede o cumprimento das leis e cumprir a lei na Bahia é quase uma revolução. O que a gente quer é o cumprimento do Estatuto da OAB. Esta questão relativa especificamente ao porte de armas dos advogados com uma legislação específica está submetida ao Conselho Federal e eu, aqui na Bahia, vou esperar a orientação do meu órgão de classe. Pronto. Em março do ano passado, presidente, durante a sua gestão, se noticiou que a OAB Bahia, né, queria investigar e fiscalizar a Câmara Municipal de Salvador. A entidade com essa proposta sofreu críticas, né, dos vereadores. Então a OAB negou que fosse fiscalizar ou investigar a Câmara Municipal de Salvador. Por que esse recuo? Houve de fato esse recuo? Como é que o senhor analisa? Não, isso foi uma má compreensão das pessoas. O que aconteceu é que, quando nós começamos a discutir o IPTU e a legislação do IPTU, que foi um enfrentamento que todos devem ter acompanhado, a OAB da Bahia entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra o IPTU de Salvador, contra o IPTU de Ilhéus, entrou contra a taxa de incêndio da Bahia, entrou contra a cobrança indevida de IPVA, através de blitz para a cobrança de IPVA. Todos viram que nós fizemos um grande enfrentamento. Quando nós começamos a discutir o IPTU e que surgiu a necessidade da gente ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, surgiu a ideia de que nós pudéssemos ter um diálogo mais profícuo com a Câmara de Vereadores através dos projetos de lei. Então a ideia, apesar do que pode parecer, não é fiscalizar a Câmara de Vereadores. Nós temos o maior respeito por todos os poderes, inclusive pelo Poder Legislativo. Mas como uma entidade, como é a OAB, que é uma instituição da sociedade civil, ela tem competências e tem legitimidade para discutir o que estiver acontecendo. Então, por exemplo, eu participei de audiência pública na Faculdade de Arquitetura sobre o PDDU. Fui lá discutir o anteprojeto do PDDU. Isso quer dizer que eu quero fiscalizar a Câmara de Vereadores? De jeito nenhum. Eu quero apenas ter a possibilidade, nós da OAB, ter a possibilidade de discutir projetos de lei que sejam de interesse da sociedade. Então, a ideia não é fiscalizar. Mas o papel da OAB é também fiscalizar, acompanhar o processo? Fiscalizar é uma coisa, acompanhar é outra. O nosso papel não é de fiscalização de nenhum dos poderes. O nosso papel é de acompanhamento, o nosso papel é de defesa do Estado democrático de direito,
da justiça social, dos direitos humanos. Então, tudo aquilo que resvale pelas competências da OAB, ela tem não apenas legitimidade, mas tem o direito de participar, atuando de que forma? Discutindo, debatendo, trazendo sugestões e fazendo a crítica quando for necessária. E quando a gente considera que isso não foi suficiente e é necessário e possível, a gente ajuiza as medidas judiciais cabíveis. Duas ações da OAB Bahia que influenciam diretamente a vida do cidadão comum parecem não ter avançado, presidente. Uma foi sobre o aumento do IPTU. O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Roberto Franklin, chegou a dizer que a OAB estava inerte em relação a essa ação e que não apresentou as considerações finais. E a outra diz respeito à judicialização do aumento da água, que o senhor inclusive falou no programa de rádio. Por que essas ações, candidato, não avançaram? Não avançaram, é um equívoco. Quem lhe deu a informação lhe deu equivocadamente. Nós ajuizamos uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para as pessoas entenderem. Nós ajuizamos uma ADIM contra o aumento do IPTU de Salvador, e a ADIM tem duas fases. A primeira fase é o julgamento da medida cautelar, ou seja, a medida que diz respeito a suspender imediatamente ou não a cobrança do IPTU. Isso foi a julgamento no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça considerou que não era caso de dar a liminar. E estamos esperando o julgamento de mérito. A competência para julgar o mérito é do Tribunal de Justiça. Nós, como todos aqueles que ajuizam a ação, temos solicitado o mais rápido possível o término desta ação, como de todas as outras, não foi apenas essa. Nós ajuizamos inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade. Por exemplo, eu já falei do IPTU de Salvador, de Ilhéus, nós ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir a estruturação da Procuradoria do município de Luiz Eduardo Magalhães, que eu, aliás, me dei por impedido, por relações pessoais que tenho e profissionais com o prefeito, e contra também a contratação de advogados, a legislação para a contratação de advogados em Vitória da Conquista. Essas ações estão em pleno andamento. Você vai me dizer, é muito lento o andamento? É muito lento. Eu, se pudesse, gostaria que o Tribunal de Justiça julgasse rapidamente, não apenas as ações da OAB da Bahia, mas todas as ações que tramitam no segundo grau. Portanto, não há uma inércia, nem muito menos uma falta de participação da OAB. O que há é limite da competência. A minha competência é ajuizar a ação. Compete agora ao Tribunal de Justiça julgar. Presidente, os seus adversários têm acusado a gestão do senhor de não ser transparente. Dizem eles que as contas têm sido aprovadas de forma assodada e que ninguém sabe o quanto arrecadou ou o quanto gastou. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, não são todos os adversários, né? São alguns equivocados que... tem um ditado popular que diz que macaco não olha o rabo, né? É uma coisa assim. Tem alguns adversários equivocados que não acompanharam a história da nossa gestão e agora, no momento da campanha, em vez de fazer política de alto nível, fazem politicagem. É isso que está acontecendo. Vou explicar aqui aos colegas advogados e advogadas. As contas da OAB da Bahia passam por o seguinte procedimento. Recebem parecer no Conselho Seccional da Bahia, sobem para julgamento na terceira Câmara do Conselho Federal. Primeira coisa que a gente instituiu na nossa gestão, auditoria externa, porque o nosso estatuto diz que é possível fazer auditoria externa. Diferentemente do que aconteceu na gestão passada, eu mandei fazer auditoria externa nas minhas duas contas, nas contas de 2013, nas contas de 2014. O estatuto estabelece que durante 45 dias as contas ficam à disposição dos advogados lá na tesouraria. Ficaram à disposição dos colegas advogados em 2013, 2014, 2015. Não apareceu ninguém para ver as contas. Mais do que isso, quando do parecer no Conselho Seccional para aprovação das contas nossas de 2013, o ex-presidente Saul Quadros, que é um dos líderes e um dos líderes que eu admiro e tenho o maior respeito, da chapa de Carlos Rates, foi ao Conselho Seccional da Bahia e teceu inúmeros elogios à responsabilidade como nós estávamos gerindo a OAB. Agora, que está no período da campanha, muitos dos colegas do ex-presidente Saul Quadros, inclusive o seu candidato, Carlos Rates, têm feito críticas à suposta ausência de transparência. Pois, meus amigos, a OAB da Bahia nunca teve tanta transparência. As nossas contas estão publicadas no site,
ficaram à disposição de todos os colegas advogados e hoje, qualquer um que quiser pode ter acesso às informações. Mas eu vou dizer mais, Rodrigo. Nós fomos a primeira gestão que começamos a colocar online a transmissão das sessões do Conselho. Nós fomos a primeira gestão que chamou os advogados para votar na lista do 5º Constitucional mediante votação online. Na última votação para a lista sextupla do 5º Constitucional, os colegas não precisaram sair. Absolutamente transparente o processo. Então, a transparência é um dos valores da nossa gestão, não apenas em relação às contas, em inúmeras outras. Aqueles que agora estão reclamando da suposta ausência de transparência não foram, não acompanharam e não acompanham a nossa gestão, infelizmente. Presidente, para encerrar, no dia 20 de novembro a gente tem uma eleição... 25. Dia 20 do Tribunal de Justiça da Bahia. E os desembargadores vão escolher o novo presidente. O que é que o senhor espera dessa eleição? Eu espero que o Tribunal de Justiça escolha o melhor e que o melhor, quem quer que seja, e não cabe nem ao presidente da OAB, nem à advocacia se intrometer, é uma matéria de política interna do Tribunal de Justiça. Eu faço votos que seja escolhido o melhor, desembargador ou desembargadora, e que a gente possa ter um diálogo mais frutífero, mais frutuoso do que a gente tem agora. Que a gente consiga estabelecer um diálogo que não seja um diálogo de submissão da OAB ao Tribunal de Justiça, que seja um diálogo de igual para igual, estabelecendo críticas e proposições. Eu tenho dito, Rodrigo, que uma das coisas que a gente estabeleceu na nossa gestão é que a OAB olha para os poderosos como igual e ampara aqueles que precisam de amparo. Então eu espero que o Tribunal de Justiça escolha o melhor para ser seu presidente. Obrigado, presidente. Obrigado ao leitor do Bocão News. Ficamos por aqui.